Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. Hoje eu quero trazer mais um vídeo de dicas e esclarecimento, mas ao mesmo tempo serve para princípios bíblicos. Nível de sociedade que chegamos. Quero trazer informações para vocês que seguem o canal Cristo Sem Fronteiras, se baseado em 4 coisas que o ser humano hoje, a sociedade que vivemos, caída, mundana, pecaminosa, e que está continuando nesse declínio hoje com uma outra perspectiva, mas são 4 pontos. E que muitos, no próprias redes sociais, estão batendo de frente com relação a isso. E eu sou um deles. Eu quero deixar um versículo para nós analisarmos esses 4 pontos desse nível de sociedade que vivemos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Presta atenção, está aí na tela para acompanhar comigo. Diz o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que maravilhosa palavra aos crentes de Corinto. Paulo declara: não adianta, a salvação vem de Deus, o mérito é de Deus, a grandiosidade é de Deus, a exaltação é para Deus, e é Deus que se manifesta através do Evangelho de Cristo Jesus. Para a glória de Deus. Tudo que Deus fez com relação ao processo de salvação vindo de Cristo é para glória e honra a Deus. O ser humano não tem participação nenhuma, estruturalmente nenhuma, com relação a isso. Até eu, para buscar a palavra de Deus, você, para buscar a palavra de Deus, tem a Deus se revelar. É isso que está escrito aqui. É Deus que permite se revelar para aqueles que Ele quer revelar. Ah, mas o ser humano pode buscar, o ser humano pode... Lógico, nós temos a nossa parte. Quando eu falo em parte em querer, em abrir o coração, em se entregar, em não querer fazer parte daquele eu de ontem. O eu de ontem é pior do que o eu de hoje. Então o eu de hoje está buscando melhoria no processo em que Deus estabeleceu através de Cristo, na santificação, para que eu seja melhor a cada dia. Vou vacilar? Sim. Vou errar? Sim. Vou escorregar? Sim. Eu não sou perfeito. E você que está vendo esse vídeo também não é. Temos nossos vacilos, nossos erros. Nós somos humanos e somos pecadores. Estamos na natureza pecaminosa. O nível de sociedade que vivemos, eu quero trazer 4 coisas que alastrou de um jeito, não só dentro das igrejas em si, do processo, da teologia em si,
do estudo da palavra de Deus, mas também na sociedade totalmente caída. Todos somos, sabemos, temos e realizamos para chegar a algum resultado. Todos nós fazemos isso. Somos, sabemos, temos e realizamos para chegar a algum lugar, algum resultado. A sociedade pós-modernismo só quer e só vê resultado. Esse é um ponto básico, mas não faz parte dos 4 pontos. Essa sociedade que vivemos, como muitos pastores, pregadores, evangelistas dizem, é a pior sociedade que está se levantando. Só vê resultado e resultado não é fruto. Ou você é crente, é cristão, em todos os lugares que você pisa, ou você não é. Em todos os lugares que você passar, a sua base é a Bíblia, é a palavra de Deus. Vivemos uma sociedade totalmente imediatista e sem tolerância. E isso é verdade. As pessoas querem que eu respeito elas, a opinião delas, mas quando eu me pauto numa verdade de princípios bíblicos que está na Bíblia, ela não aceita. Ela faz beicinho. Há controvérsias em cima disso aí. Aí eu falo uma coisa e eu não deixo de falar. O problema é dela com relação aos princípios da Bíblia. A Bíblia deixa bem clara, somos pecadores. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus se renova, se estrutura e continua indo em frente. Agora, aqueles que não estão em Cristo, estão encadeados pelo sistema mundano, aí é eles que têm que relevar, é eles que têm que analisar. Como esse versículo que eu acabei de falar. Cegou o entendimento. O Deus desse século é a sociedade que vivemos através do maligno. Cegou o entendimento. Para que a pessoa fala, isso aí não é pecado não. Aquilo ali não é pecado não. É pecado. Crentes que não se baseiam na Bíblia e se maqueia. Pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, eu não vou entrar em detalhe, que acho que cada um tem que entrar na Bíblia e pedir à luz das Escrituras, através do Espírito Santo de Deus, o que você pode e o que você não pode. É você perguntar para o Espírito Santo, é certo? E me mostra. É certo o que eu estou fazendo? Me ajuda. Visual, resultado, nos nivela e nos julga através de tudo isso. Através do que eles olham, através do resultado nosso, a sociedade de hoje nivela as pessoas pelo que ela olha, o resultado que aquela pessoa tem e nos julga. Julga as pessoas na maior cara de pau. Tem que falar a verdade mesmo. Julga as pessoas para simplesmente tem o direito de julgar. É como se diz aqueles ditados. Aquela pessoa faz, eu também posso fazer. Aquela pessoa é assim, eu também faço, eu também sou. Não é assim que funciona. O padrão perfeito é Cristo Jesus. Aqueles que seguem Cristo têm que seguir o padrão perfeito que é Cristo Jesus. Nos julgam pela aparência, pelo que somos e pelo que temos. O ser humano se baseia nisso. E temos muitos relatos
de pastores atuais, de pastores que já foram, relatando e relatando, falando que teve uma experiência com outras pessoas, que teve experiências em que ele achava que ele ia dar uma lição de moral para uma pessoa e, na verdade, a pessoa deu uma lição de moral para ela. Por quê? Ele viu que realmente aquela pessoa tinha Jesus. As pessoas têm que aprender a tomar conta mais da sua vida. É isso que eu coloquei aqui. As pessoas têm que aprender a olhar para si mesmo e ver se está fazendo certo. Vivemos em uma vida que o padrão é achar, pensar e agir. Isso aí é totalmente presunção, vindo da sua e da minha cabeça. Tudo no nível do eu. O ser humano hoje, quando você vai conversar com ele só fala eu fiz isso aqui, as coisas minhas assim, eu fui para cá, eu fui para lá, eu fiz e sabe, e além do eu dele, ele ainda quer entrar na vida da outra pessoa e sabe, como se fosse um amiguinho íntimo e querendo dar opinião. Uma coisa que eu deixo bem claro com relação a quem me conhece: não é qualquer um para fazer parte da minha vida. Não é qualquer um para dar opinião sobre a minha vida. Não é qualquer um. E não é qualquer um para profetizar na minha vida. E eu pago o preço. O sentido de preço que eu pago é que eu busco a Bíblia, a palavra de Deus. Eu busco ser melhor a cada dia. Não sabe ser grato hoje pelo que tem agora e não sabe ser grato pelas coisas que aprendeu, pelas lições da vida. É aí que eu quero entrar nos 4 pontos. O vídeo não fica longo, de uma forma direta e clara. Tudo é relativo. O relativismo entrou e dominou não só o mundo, mas também a sociedade e a igreja. Tudo se baseia no modo de olhar, de observar, de pensar, de analisar. Tudo se baseia que vai ser um em cima do muro. Tudo se baseia em uma relação de respostas. Não tem um ponto de vista exato. Na verdade, não existe uma verdade absoluta. Tem apenas um valor relativo ou sugestivo. Percepção, consideração, aleatória e momentânea. Isso é o relativismo. Dependendo do ponto de vista meu, dependendo do ponto de vista seu, você está com a verdade, não sou eu que estou com a verdade. Ou melhor, nós dois temos a verdade. É uma parte da filosofia antiga que ganhou muita força no século XIX. O relativismo entrou na igreja no século XX e se fortaleceu com o avanço da internet e de suas redes sociais. Tudo é relativo. Como você analisa os versículos bíblicos, tudo é relativo. Como você entrega a sua vida para Cristo, não é relativo. Busca seu modo, pela maneira de viver. Viver do seu jeito, seu padrão é viver no momentâneo. Tudo é relativo. Busca a sua maneira de viver e não a maneira de viver baseada na Bíblia.
Por isso que se torna pessoas rasas. O segundo ponto é, podemos ter uma vida secular. E eu cheguei a ver podcast de uma pessoa que foi relevante no mundo gospel e hoje foi distorcido pelo inimigo e falou que Jesus tinha uma vida secular. A vida secular de Jesus, para aquele que falou isso e para aquele que não estuda a palavra de Deus, era viver uma vida de oração e manter o relacionamento, o laço dele com Deus. A vida secular de Jesus era orar, sem cessar, e ensinar boas novas através dele. E ensinar o que ele estava mostrando para todos, através da pessoa dele e do que ele falava. Ele era Deus encarnado porque ele fazia a vontade de Deus. E tudo o que ele fazia era para Deus. Até em João 14, um dos seus discípulos falava: Senhor, mostre-nos a Deus. Ele fala: você não está me vendo? Quem vê a mim vê a Deus. Tudo que eu faço é perante a vontade de Deus. E o patético, crente desviado, disse que Jesus tinha uma vida secular. Falta de compreensão bíblica, falta de entendimento da palavra, falta de ir à luz das Escrituras e ter o Espírito Santo. O secularismo na sociedade e na igreja se ampliou. Divisão entre as instituições governamentais e as instituições religiosas. Isso é o secularismo. Hoje entra dentro da igreja e não fala que é igreja, e sim comércio. Hoje entra dentro do louvor a Deus e tem um nome chamado gospel, e na verdade é guspe, onde engrandece o homem e fala que o homem tem direito a alguma coisa. O homem não tem direito a nada. Se você tem direito a alguma coisa, é a condenação eterna, assim como eu. E ele enviou o seu filho para nos salvar. O secularismo entrou, dividiu a igreja junto com o relativismo, está amassando a igreja, porque a igreja não entende, porque a igreja não busca, porque a igreja simplesmente só fica no raso. Um indivíduo pode ter uma vida separada com a vida de seu ministério. Não. Ter seus gostos separados, ter sua maneira de pensar, ouvir e agir separado. Isso quer dizer que dentro da igreja eu sou uma pessoa, fora da igreja eu sou outra. Em casa eu sou outra, então eu tenho máscara. E na verdade não. Como eu falei no começo. Nós temos que ter uma vida cristã em todos os lugares que a gente pisa. Somos a imagem e semelhança de Deus através de Cristo como um padrão perfeito. Tem como origem a filosofia grega e romana, como sempre, a filosofia estraga muito. Temos que conhecer um pouco disso aí. Mas, infelizmente, esse padrão filosófico estraga a nossa maneira de ser através da Bíblia. O indivíduo se torna morno, em cima do muro, sem opinião própria, com base e meia boca. É uma coisa que está entrando na igreja
e está também destruindo a igreja. Uma pregadora muito relevante, há um tempo atrás, assisti uma pregação dela e ela falou assim: você pode ter o seu ministério em pecado, pregar em pecado, louvar em pecado, fazer muitas coisas para Deus em pecado, mas jamais vai entrar na porta do céu com esse pecado. E é verdade. E hoje é a vida secular da igreja atual. E, infelizmente, isso está destruindo a igreja. Quando eu falo igreja, eu falo também a instituição, não só as pessoas, mas a instituição igreja. Sincretismo religioso, ou o próprio sincretismo, que é você usar doutrinas mundanas em unir e se misturar nas doutrinas originais. Fundir diferentes doutrinas para se formar uma nova doutrina. Tipo, vamos supor, que não quero entrar em detalhe com relação a isso, as igrejas neopentecostais, que unge com óleo, que fazem um monte de coisa com relação a as coisas que se baseia na Bíblia. Martelinho, caneta, areia, água do Rio Jordão. Isso não serve, isso não... Para Deus isso não é nada. Espiritualmente isso não significa nada para Deus. É isso que temos que entender. Aquelas pessoas que estão no espiritual, ela tem que entrar no espiritual e ver. Usa a balança, a sua vida normal e a sua vida espiritual. Peraí, isso significa o que para Deus? No espiritual é o que isso? Aí vamos supor um exemplo, quando fala de ungir as coisas com óleo. Aí tá, em Tiago, 5, fala que tem que ungir para orar. Chama o presbítero para orar pelo aquele enfermo. Com relação a ungir, ao óleo. Em Êxodo 29, ungir para ser as coisas de Deus usadas naquela época. Ungir as coisas de Deus para ser usada para Deus. Tudo que está dentro de uma igreja sendo ungido e falando a partir de hoje, esse microfone, essa aparelhagem de som, esses instrumentos de som é usado exclusivamente para Deus. Serve para isso. O óleo. Em 1 Samuel 9, em Êxodo 40, Isaías 61, ungir reis, sacerdotes e profetas. Vai estudar a Bíblia. E um monte de pessoas vive no sincretismo religioso. No padrão de doutrina religiosa. A Igreja Católica é uma delas. Se mistura nesse sincretismo. E a Igreja Evangélica, a protestante, está entrando nesse mesmo campo. E o último ponto é ecumenismo. Ecumenismo é uma palavra que é buscada a unidade em todas as igrejas cristãs. O ecumenismo é todos os caminhos levam a Deus. Aquela pessoa que medita em cima do monte, aquela pessoa que está se isolada num quarto, aquela pessoa que está no meio da mata, todos eles buscam a Deus. Todos eles vão até Deus. Todos eles conseguem chegar até Deus. Não. Deus nos ouve.
Deus sabe das coisas, mas o único caminho para você se aproximar de Deus e ter uma vida em relacionamento com Deus é através de Jesus. E para isso você tem que ter um relacionamento com Cristo. Em João 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Você pode querer buscar Deus para que Deus te oriente, mas você só consegue ter Deus na sua vida te orientando se você tiver Jesus. E se você tiver o Espírito Santo. E se você buscar a Bíblia, a palavra dele, porque a Bíblia é para nós. A Bíblia não é para Deus. Deus, através de 40 homens, escreveu ela. Foi Deus que escreveu. Ele só usou os homens. Ele foi o autor completo da Bíblia. E o que é ser o autor completo? Eu estou te trazendo um manual para você entender como o ser humano é. Eu estou te trazendo um manual para você entender e entender como eu sou em partes, porque não conseguimos entender totalmente a grandiosidade de Deus, mas o principal de tudo, você me entendendo, você vai saber o que eu quero para você. Você me entendendo, eu vou te orientar. Você me entendendo, eu vou mostrar o caminho. E quem é o caminho? Jesus. Jesus é o advogado em 1 João 2. Jesus é o intercessor em Hebreus 7. Jesus é o mediador em 1 Timóteo 2. Mas ninguém pode nos levar até Deus a não ser Jesus. Ninguém pode nos salvar a não ser Jesus. A salvação vem de Deus, mérito exclusivamente de Deus, através da cruz de Cristo Jesus, na minha e na sua vida. E para concluir, lembrando que Jesus não gosta de religioso e nem era igual a eles. Não dominou ou denominou as igrejas, porque não é uma placa de igreja que te salva, e sim fundou uma igreja padrão através da sua pessoa, de seus discípulos, dos 12 escolhidos por ele. E esses 12 foram se multiplicando, 20, 40, 70, 120, 3.000, até chegar na atualidade. E para concluir, para você saber que a igreja que você segue é uma igreja genuinamente através de Cristo Jesus e segue a palavra de Deus. Lutero colocou para nós os 5 pontos, ou chamado de 5 solas, somente. Isso é o que basta. Isto é a base. E eu concordo com ele. Somente a Bíblia, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente Deus. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Não pode se acrescentar e nem tirar nada dela. Somente a fé é a fé que nos faz irmos até Deus. Somente Cristo, só Jesus tem a salvação através dele. Somente a graça somente essa graça em Cristo Jesus e através da nossa fé, como fala em Efésios 2, capítulo 2, do 8 ao 10. E somente para Deus honra e glória. Somente para Deus. E se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, ajude o canal aí a chegar mais até pessoas, porque honra e glória somente para Cristo.
porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Até os próximos vídeos. Bye, bye.